Bom, gravação iniciada. Vamos realizar agora o interrogatório do senhor Pedro Henrique Santos Scrambeck Lencourt. É o senhor? Sou eu. Certo. Pedro, a primeira coisa que eu tenho ali é avisar que o senhor tem o direito constitucional de ficar em silêncio. O senhor não é obrigado a falar nada. Mas eu sempre aconselho as partes, os acusados, a apresentar a sua defesa, porque é a única chance que o senhor tem de falar para mim, que vou lhe julgar, e para o Ministério Público também, a sua versão. Então é importante que os acusados se defendam. E a melhor maneira de conciliar esses dois direitos de defesa e do silêncio é só responder aquilo que o senhor quer. Em vez de dizer não respondo nada, o senhor responde. Se no meio das perguntas, tanto minhas como do Ministério Público, até dos seus próprios advogados, se tiver pergunta que o senhor não queira responder, essa pergunta eu não quero responder. É assim que eu aconselho. Aí nós somos obrigados a passar para a próxima, e isso aí não vai ser usado contra o senhor numa eventual sentença de condenação. O juiz nunca pode dizer, não, vou condenar porque ele não quis falar, então ele está assumindo a culpa. Isso não existe, né? Só para lhe avisar. Então, o senhor entendeu aqui direitinho, quer que eu leia de novo do que o senhor está sendo acusado? Ou já Entendi. entendeu? Então, pode apresentar sua defesa. Tá, boa tarde a todos, né? Sou o Pedro. Inicialmente, eu gostaria de... Me perdoe se eu me delongar um pouco, mas para construir uma narrativa, passar quem é o Pedro para todos vocês, né? Porque até agora, acho que toda a imagem que foi formada de mim, eu me sinto até um pouco... Talvez seja desvantagem ou não, mas já há uma visão sobre mim por tudo que decorreu em mídia de cunho nacional em si, né? Mas vamos lá. Eu sou Pedro no ato, quando eu tinha esses animais, né? Quando eu sofri acidente, eu tinha em torno de 22 anos. A construção do Pedro até ali foi de um menino muito apaixonado por vida biológica, dinossauro, Discovery Channel, sempre ficava louco disso, né? Eu brinco que eu não gostava tanto de assistir desenho, eu gostava de assistir esses documentários, porque eu sempre fui aficionado, sempre tive uma paixão e interesse muito grande por esses animais. Assim que eu atingi a maioridade e comecei a definir o que eu queria para minha vida, eu decidi começar a criar serpentes. Eu achava um animal muito intrigante. É assim, ao mesmo passo que ele é muito demonizado, olhado com maus olhos por toda a nossa população aqui ocidental, eu tinha um fascínio e fui atrás desse fascínio desses animais. Então eu comecei a tê-los como coleção no plantel, né, meramente para mim, somente para mim. E foi um hobby que eu tive muito gosto e que chegou à quantidade de animais que eu tinha que foram retirados, né, após a denúncia e tudo. Mas a construção é essa. E eu me encontrei na medicina veterinária justamente por estar próximo desses animais e conseguir, sei lá, olhar para o animal, trazer um olhar realmente para o animal. Porque a gente vê essas causas ambientais, vê tudo que acontece, sempre as pessoas estão focadas em alguns interesses, em coisas que não estão focadas na vida animal em si, naquele indivíduo. Então, foi basicamente nisso aí que eu me baseei. E eu, como estudante, eu sempre tive a iniciativa acerca dos estudos de animais silvestres, porque na minha faculdade não tinha um professor, uma pessoa capacitada para passar informações sobre isso. Então, todos os conhecimentos que eu tive acerca dessa área foram fora da faculdade, foram de pleno interesse meu. Ninguém me apresentou. Eu fui atrás, eu tive que correr muito atrás. E eu senti uma necessidade de trazer às pessoas, os estudantes que estavam comigo, conhecimento sobre esses animais. Foi aí que eu me interessei pelo grupo de estudos, o GEASE, né, aqui na Uniceplac. E nesse estudo eu desenvolvia palestras, trazia profissionais de fora, trazia minicursos, partes práticas para essas pessoas, para esses alunos, porque tem uma procura muito grande pelos calouros, etc., pessoas novas, de querer o contato com esses animais. Antigamente, na veterinária, as pessoas se interessavam ou por cachorro e gato ou por animais de produção. Isso tem mudado. Cada vez mais tem pessoas interessadas nesses animais silvestres e exóticos. Então, eu senti uma responsabilidade como vice-presidente do grupo de trazer esses ensinos a quem não tinha acesso, né? Não são todas as pessoas que iam atrás, que sacrificavam certas coisas pessoais para conseguir esse conhecimento, esse contato. E o meu objetivo sempre foi esse. Eu, parando para analisar, né, o acidente com a Naja me trouxe muita reflexão para a minha vida. E quando eu paro para imaginar quem era o Pedro, eu me enxergava como um menino apaixonado, porque foi a única coisa que para mim fez sentido, de eu ter diversos animais ignorando a lei, de certo modo, porque eu achei que minha paixão superava aquilo ali, e também para você colocar um animal peçonhento na tua mão.
né? Não era só a Naja, mas assim como a Cascavel também, eu colocava todos os meus animais, eu pegava e via. E eu falava, cara, mas por que eu vou fazer isso? Tem certas coisas que a gente faz sem entender. Aí depois de muitas reflexões, até fiquei pensando qual que seria meu objetivo. E assim, na criação de animais em si, como que eu consegui ter 20 e poucos animais, começando com um só? De onde que veio essa compulsividade, esse acúmulo de querer mais, ter mais? Eu sempre tinha um sonho. Eu via lá jiboia arco-íris da Amazônia, pô, que animal lindo, tal, eu quero ele. E aí tinha um contato com aquele animal, conhecia o comportamento, tal, via tudo. E aí já olhava um próximo animal, falava, poxa, esse animal também é lindo, eu teria ele. Então, de certa forma, foram aparecendo oportunidades e eu fui adquirindo esses animais no mercado paralelo, né? E os meus objetivos também seriam o quê? A observação desses animais em si, de ver realmente ali um indivíduo. Porque o que existe muito são pessoas que pegam aqui um livro, lê sobre o animal, uma pesquisa que alguém fez há muito tempo atrás, e já sai falando, eu sei, eu conheço. E eu sempre fui muito crítico com tudo à minha volta. Então, quando eu estava perto desses animais, eu conseguia ver a personalidade de uma serpente. Nossa, como você vê uma personalidade? Eu via. Eu vi variação entre indivíduos da mesma espécie. Então, isso foi me dando a visão de que cada animal ele tinha uma requisição ali dele. Ele tinha um jeito, tinha uma forma de você trabalhar. E isso foi me trazendo uma construção que vinha se alimentando junto com o curso de veterinária, né? Como que seria a melhor forma de tratar aquilo? Como seria a melhor forma de olhar clinicamente aquele animal? Né? Um grande empecilho hoje para o veterinário que mexe com animais silvestres e exóticos é um desconhecimento da biologia e do comportamento do animal, não só como espécie, mas do indivíduo em si. Então, isso foi me dando esse combustível, né? Então, juntamente a isso, eu tive a oportunidade de pegar muitos animais que estavam enfermos, doentes. Né? Se você para ver o hobby, como a gente chama, né? Os hobbyistas, os Certo. que mexem com esses animais, geralmente serpentes, são pessoas muito receosas, né? Essas que não levam o seu animal para tratar, nem nada disso. Eles optam por deixar o animal morrer ou ficar muito doente, ao invés de levar ele para um tratamento. Então, eu, de pronto, adquiri muitos animais dessa forma, de pessoas que não queriam mais, porque a serpente me deu um bote, eu tenho medo. Porra, se como o cachorro morde, a serpente também vai dar a natureza dela. Por isso que até você falou, Naja, bicho terrível. Não, não acho terrível, porque é da natureza dela morder, abrir a boca, como é da natureza de um gato arranhar, como é a natureza de um cachorro morder. Hora ou outra pode acontecer. Agora, quando você tá com o animal peçonhento, aí o buraco seria mais embaixo, né? E eu fui a prova viva disso aqui. Então, voltando, eu tive essa oportunidade de ter esses animais enfermos. Muitas dessas partes aí, a acusação me fala maus tratos, que eu tinha animais magros, com o dizer que dizem, com lesões no terço final e uma depressão na coluna vertebral. Todos esses animais aqui têm um histórico, que eu posso falar eles aqui agora. Eu tinha 2 animais magros ali, tinha muitos animais que eu ganhava também, não só comprava mais barato, tá? Eu adquiri esses animais geralmente por Facebook, tá? Tem diversos grupos no Facebook em que as pessoas vendem como se fosse o OLX, não é algo difícil de se encontrar. Eu até falei isso para o Dr. William, quando ele estava me interrogando. Ele, como é que você conseguiu? Eu falei, doutor, eu consegui no Facebook. Se eu, um mero estudante, um cara que não tem contato com nada, de errado, de crime, eu não tenho um primo traficante, eu não tenho ninguém nesse submundo. Eu, sozinho, consegui isso. Como é que o senhor, com a polícia, não tem capacidade para investigar e ver de fato o que ocorre? Quem é traficante? Quem é que realmente coleta o animal na natureza? Quem é que reproduz e quer vender? Porque eu sou um mero robista, só que ele não entendeu isso. Né? Até hoje eu não entendo o porquê. Mas eu tenho aqui esses animais que eu tinha como magros, as 2 jiboias que estão retratadas aí na denúncia. Primeiro, que quando você vai avaliar ECC, que é o score corporal do animal, estatisticamente falando, essa já é uma avaliação categórica. Ela não pode ser expressa em números. Ali tem a score de 1, 2, 3, 4, 5, mas aquilo ali é uma análise subjetiva. A pessoa olha e fala, eu acho que é tanto, eu acho que é isso, tal. Então, é muito subjetivo. E é claro que se eu resgato animais que não estavam em condições adequadas, um ou outro estaria magro.
né? Não é porque eu adquiri um animal hoje que amanhã ele já vai estar totalmente nutrido, totalmente curado. Ainda mais tratando de serpentes. São animais que têm um metabolismo lento, animais que comem uma vez na semana, outros que comem até uma vez no mês. Então você imagina que toda a clínica, todo o tratamento, toda a terapêutica frente a esses animais, ele também ocorre de maneira mais lenta. Dizer que dizem. Eu tinha uma periquitamboia. Para quem não conhece, periquitamboia é um animal de regiões úmidas, muito úmidas, é um animal amazônico. E manter a umidade para um animal desse no Cerrado brasileiro, que é um local seco, extremamente difícil. Então, quando eu peguei esse animal, ele já apresentava certos problemas crônicos, os quais eu estava tratando e estava obtendo resultados, né? Assim como essas lesões no terço final de uma cobra rateira branca que eu tinha. Essa cobra, eu comprei ela já com esse problema na glândula, porque o dono não quis, né? Ele me cedeu lá a preço de banana, não quero esse animal não, mas ninguém dá nada de graça nesse mundo, você tem que ver, é um outro que doa, né? Mas esse animal, ele estava com esse problema até que um dia eu estava em casa e fistulou. Fistulou é ele ter contato com o meio externo, então começou a extravasar pus, sangue, um animal com sangramento ativo, era uma emergência. Eu liguei para todas as clínicas que eu conhecia de animais silvestres aqui em Brasília, a Exotic Life, Mundo Silvestre, Isotopia, NASA Norte e no Areal. E nenhuma delas tinha pessoa para me atender. Ah, eu não posso que eu tenho um compromisso, tal. Ninguém estava de pronto para atender uma emergência cirúrgica. Mas nesse meu caminho de fazer um grupo de estudos, convidar palestrantes, eu fui tendo um contato muito próximo, não só com estudantes, mas com veterinários. Esses que eu fomentei uma amizade e tive relações boas, né? E uma delas, três delas, na verdade, foram que foram me ajudar nesse dia. Na realidade, no dia em que houve a cirurgia desse animal, que foi no escritório lá da minha família, porque não tinha clínica, não tinha quem pudesse atender a gente, eu chamei 4 amigos veterinários. Um, que é o cirurgião que faria essa cirurgia, 2 que são anestesistas, e mais uma que estava só como espectador, ela e o Gabriel, e eu. O fato desse dia foi o quê? Esse meu amigo, ele operou. E eu falo assim, Pedro, por que você não queria? Não, eu, se pudesse, eu gostaria de operar, mas ele como um tutor, ele falou, cara, você não vai fazer, quem vai fazer sou eu deixo você dar o ponto de pele. E aí tem uma foto minha, foi uma emoção para mim, dar um ponto de pele, participar de uma operação em um animal que era meu, em um animal, uma cobra. Geralmente é em cachorro, em ave e tudo, mas era uma cobra. Então, para mim, é motivo de orgulho, de lembrança, e por isso teve a foto naquele momento. E assim, ao que me recordo, esse animal ele teve, com base no que nós tínhamos, um cuidado excepcional. Tá? Eu digo até acerca da anestesia. Eu lembro que a anestesista levou um fármaco caro, caro porque ele tinha reversor, né? A gente anestesia o bicho, quando é réptil ele demora justamente esse metabolismo. Tem animais que ficam dias para voltar de uma anestesia, de um procedimento. Mas aí ela teve lá um fármaco com reversor, teve esse cuidado, tá? Que assim, era o melhor que estava em minha disposição para eu tratar aquele animal ali. E aí o Lucas, né, que é o Lucas Tavares, foi o veterinário, ele fez a cirurgia e ao fim ele falou, faça a sutura de pele. E ele do meu lado aqui, faz assim, sensado. E aí eu fiz. E aí, como que isso seria um exercício ilegal da profissão? Sendo que sutura de pele, esses procedimentos básicos nós aprendemos ainda na faculdade e eles são comuns para qualquer estudante do Brasil, do mundo que esteja aprendendo. Como que eu vou aprender se eu não tiver a prática? É o que eu falo, é a diferença da gente ter um conhecimento meramente de um livro e você conhecer de fato, botar a mão na massa. E eu sempre fui uma pessoa de querer botar a mão na massa, de ser chato, de ser aquele aluno que levanta a mão, pergunta, com o cachorro é isso, professor, se fosse com a cobra, se fosse tal. Tinha gente que ficava me desdenhando, falava, que cobra, menino? O que isso tem a ver? Veterinário mexe com o cachorro, né? Assim, vai viver de quê trabalhando com esses animais? O pessoal sempre fala isso. Você quer mexer com silvestre, exótico, você vai viver de quê? Vai passar fome, porque não tem mercado para você, vai mexer com o animal da União, quem que vai valorizar isso aí? Então, isso sempre foi uma dor ali presente para mim, né? Eu fui atrás de conhecer como eram feitos os tratamentos no DF, né? Estagiei no Hospital Veterinário de Silvestre da UNB, acompanhava ali no centro de triagem e eu pude ver a realidade, né? No centro de triagem onde não há um veterinário para o local. O que acontecia ali era de você ter um acordo entre a faculdade para que poderia ter um tratamento veterinário, porque se não fosse isso, fosse depender do órgão em si, não teria, ia ficar do jeito que está.
né? Então, o que acontecia? Superlotação, falta de alimento, animais manejados inadequadamente. Onde isso? Nos setas. Ah, sim. Tá? Então, assim, o terror de toda pessoa que cria esses animais que não são cachorro e gato, fala, cara, meu animal vai para os setas, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar fome, ele vai pegar é, alguma patologia ali, né, transmissível, vai acontecer alguma coisa ruim. Não é porque as pessoas são incapazes, é porque a estrutura é ruim. É um local que você vê claramente que não tem um investimento, não tem um olhar, vamos cuidar. Não tem. Os animais, eles são jogados à sorte. Isso, quando eles conseguiam, na época, né, que eu estagiava, conseguiam destinar esses animais, muitos nem conseguiam. Né? Uma pessoa vai querer muito uma arara vermelho, tal, mas você chega com um canidé, um papagaio, quem quer o animal daquele no seu plantel? Então, aqueles animais nem eram soltos, porque tem alguns que não podiam ser soltos, não tinham capacidade para sobreviver na natureza. Outros ninguém queria, porque vai querer o que com aquele animal? O que vai agregar no seu plantel? Então, muitos ali ficavam à sorte. Eu lembro claramente que lá tinha um riozinho de jabuti, que aquele rio, não era um rio, era um quadrado, né? E ficava socado jabutis tudo um em cima do outro. Não tinha espaço, né? Aquilo ali tem evidência de maus tratos. Ali realmente tem, né? Porque as pessoas ali que estão de frente daquele local, eles têm uma responsabilidade civil, social, para estar cuidando daqueles animais. Eles não foram como eu aqui, o Zé Ruela, que foi querer criar bicho. Não, é responsabilidade deles. Né? Então, basicamente, esse era o Pedro antes do acidente, tá? Uma pessoa ativa em busca desses conhecimentos da medicina de animais silvestres e exóticos. E eu fui tendo, até que eu perdi o Semancol, e aí comecei a criar peçonhenta também. Eu falei, também posso enxergar as peçonhentas de outra forma. Né? E comecei a ter ali cascavel, naja, e a pegá-las como as cobras normais, né, que eu tinha. Então, é um outro, uma outra acusação a qual foi feita para mim é de que eu sou um traficante de animais. Chegou-se a considerar que eu sou um traficante internacional de animais. Pelo amor de Você não está Deus. sendo acusado disso, pode ficar tranquilo Não, quanto tudo a bem, isso, tá mas bom? assim, isso é uma dor, é um fomento que veio porque a partir de uma investigação ali, de uma conduta do delegado, isso começou a vir à tona, né? E querendo ou não, isso mancha a minha imagem, inclusive como veterinário, como potencial profissional. Um ambiente que eu chego onde tem veterinário, as pessoas logo me reconhecem e já olha torto, entende? Mas assim, eu digo a proporção que isso tomou, que isso não seja internacional, seja nacional, né? Respondendo, não, o meu intuito não era reproduzir, não era vender nenhum animal os quais eu tinha ali. Tá, o meu plantel, o meu plantel, os animais, essa minha coleção, não tinham esse objetivo, tá? Eu acho que isso fica claro quando a gente para analisar um, um dado simples, num sistema de produção, algo que você faz com o intuito de ter dinheiro, você procura eficiência zootécnica, que chama. Então você vai querer produzir mais com menos. Isso de cunho financeiro, seus esforços, de energia que o animal vai comer, etc. Agora, se eu tinha o intuito de traficar, por que então que eu teria mais machos no meu plantel do que fêmea? Qual é a lógica? Esse não era o meu objetivo. Né? Eu não anunciava esses animais, não tem eu anunciando, não tem imagem de eu falando, olha, estou vendendo esse animal, esse quem quer e tal. Não. O que aconteceu realmente, né, o juiz, Vossa Excelência, falou que queria a verdade. E eu estou aqui para passar a minha verdade para o senhor. Tá? O meu intuito não era comercializar esses animais, mas como veio o fato do Aloysio, que foi apontado, eu isso foi claramente um fato isolado. Um fato Certo. isolado, né? Porque assim, eu era um estudante, eu tinha muitos animais ali comigo. Esses animais têm que comer, mesmo que comam uma vez na semana, isso demanda gastos, despesa. Então, o tratamento com algum animal, eu tenho que comprar um antibiótico, eu tenho que comprar um nebulizador, eu tenho que gastar para comprar aquilo. Como que eu vou fazer isso? Assim, eu recebi uma mesada da minha mãe por atividades que eu exerço com ela, faço algumas, não é, toma, né? Mas tem um trabalho que eu faço ali para ela. E eu, na época, eu vendia produtos da Rinodê, fazia um dinheirinho bom com a Rinodê.
Mas mesmo assim, eu, um jovem, 22 anos, não trabalho, eu vivo ali para estudar. Eu não tenho minhas vontades, eu quero sair com a namorada, eu quero sair com alguns amigos, né? E muitas vezes isso era, como eu posso dizer, eu abria mão disso porque tinha algum animal ali que estava sendo anunciado. Eu falava, caramba, eu prefiro pegar esse bicho do que sair. Então, eu tinha esse desequilíbrio, uma compulsividade, né, esse caráter acumulador de animais. E, e acho que das acusações seria isso. Eu gostaria muito de salientar aqui e passar a verdade também de tudo que eu vivi. Assim, eu posso ter me excedido falando do tal do tráfico internacional, né? Mas a mídia bateu muito em mim e eu a todo instante permaneci calado, porque eu acredito que quem deve me ouvir aqui são os senhores, que são as pessoas que realmente vão ter alguma diferença ou vão fazer alguma diferença na minha vida, né? Então, no dia do acidente, eu estava fazendo as práticas rotineiras, né? Eu mexia muito na naja porque ela é um animal, nas serpentes, nos répteis, do metabolismo muito rápido. Então, é um animal que come e defeca muito ligeiro, diferente dos outros. Então, o recinto dela necessita de um cuidado constante. Necessita que você, todo dia. Então, todo dia que eu vi uma sujeira, eu pegava ela, eu limpava. Assim como todos os animais que eu tinha. Então, isso é até curioso, porque no anúncio da Naja no Facebook, ela estava lá no recinto com fezes, sabe? Cocô. Claramente a pessoa não tinha tanto essa mão, né? Esse detalhe de ficar pegando esse animal. E aí sim, eu peguei esse animal e até hoje eu não consigo entender claramente por que que ele me mordeu, mas ela me mordeu aqui, na altura do tríceps, né? Eu, como já conhecedor e pesquisador de cobras, interessado, entusiasta, eu sabia do risco que aquilo ele tinha, eu sabia do risco que a Narja tinha de vida para mim. E quando ela me mordeu, a primeira coisa que eu pensei foi: não, isso é um sonho. Não fui mordido, não. Não é possível que eu fui mordido. Eu? E aí não, caí na realidade sim, ela tinha me mordido. E o meu primeiro reflexo, né, que ela estava nos meus braços enrolada, ela me mordeu. Então eu soltei ela no chão, estava no meu quarto, trancado. E aí assim que eu vi ela no chão, eu já peguei e falei, cara, então eu vou guardar, já tô morto, o que vai custar eu pegar, né, tomar outra mordida? Então eu peguei ela meio que sem cuidado, guardei esse animal, tranquei, corri pro banheiro, liguei, mãe, corre aqui para casa que eu preciso de uma UTI. Fui mordido por uma cobra peçonhenta. E aí, de pronto, nós fomos ao hospital, né? E é uma sensação muito singular, porque a morte é o destino de todos nós. Mas quando ela se apresenta na tua frente, ainda mais, sim, um acidente é como se eu tocasse aqui, ó. Foi esse, sabe? Eu falo, qual foi o meu ato? Eu peguei a cobra, ela me mordeu. E se desdobrou todos esses acontecimentos na minha vida e na vida de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, com aquela criação. Então, eu eu fui mordido, eu já sabia do risco daquela lesão e eu caí em mim. Então, foi o momento que eu me despedi da minha mãe por caminho do hospital, né? Pedi perdão para ela por tudo que eu tinha feito em vida, mas que eu agradeci o apoio dela em tudo que eu fazia. E eu aceitei. Foi uma sensação de afunilamento. A morte está logo ali. Então, eu tinha uma certeza que ou eu ficaria vegetal numa cama, né? Porque o veneno da Nagela rapidamente entra no sistema nervoso, né? Ele é molecularmente mais leve, então ele tem essa rapidez, essa capacidade. Então eu sabia que muito provavelmente eu teria alguma lesão cerebral irreversível, ou então que eu morreria. Entre um e outro eu preferia morrer. E foi nesse momento que eu pedi para minha mãe, fiz ela prometer, na verdade, falei, mãe, se eu ficar vegetal, por favor, desligue os aparelhos. E ela, não, não, tal, tal. Eu falei, me promete. Eu fiz ela prometer, porque para mim isso era né, era até um ato honroso com ela, para não ficar me carregando como um saco de carne aí o resto da vida. Né, então eu me caminhei para o hospital, eu não passei por triagem, eu já fui direto sendo atendido. O médico ele queria que eu fosse para a Garram, pela Garram ser uma referência em acidentes ofídicos no DF. E eu falei para ele da gravidade, de que não existia soro lá, que eu precisava de uma unidade intensiva, né, UTI,
Isso foi minha mãe que foi falando, né? Porque eu não estava mais em condições. A sintomatologia do veneno é muito rápida. Em questão de 10, 15 minutos, eu já sentia meus dedos formigando. Eu não senti dor, mas a ação dele, de cunho nervoso, você sente. Então ele foi subindo até que, quando eu já estava no hospital, eu fui de cadeira de rodas, eu já estava com aquela faciez miastênica, que eles chamam a cara de bêbado, que fica com os músculos da face mais relaxados. Eu tive aquela pitiose, não conseguia enxergar direito, meio. Parecia um aspecto de bêbado, sabe? É. E aí eu fui sentindo, perdi a capacidade de deglutir minha saliva e fui perdendo a capacidade de respirar. Até que depois disso eu só vi tudo preto. E depois só me recordo quando eu já estava acordando, ali 2, 3 dias depois. E nesse meio termo, quando eles me contam o que que aconteceu desse momento que eu fechei os olhos em diante, foi uma labuta para todo mundo, especificamente para a equipe médica. Né? A gente teve a oportunidade de ouvir o Dr. Giuseppe, eu sou extremamente grato por aquele médico, né? Ele trabalha com as Forças Armadas, tudo é um cara extremamente competente, e, e eu tô salvo aqui hoje, não foi só somente pela ação rápida dos médicos. Que ação rápida é essa? Eu entrei o acidente, ele causa uma insuficiência renal aguda, então eles já entraram com todo o cuidado antes, né? Então, eu entrei na hemodiálise, eu já comecei a receber uma fisioterapia intensa, já comecei a ter suporte ventilatório. Então, esse olhar preventivo me fez estar aqui de pé hoje. Porque até mesmo no momento que eu tomei o soro, onde teve uma novela para trazer esse soro, que o Butantan ele não estava querendo mandar, teve uma resistência, depois eles decidiram, sou extremamente grato por isso. A história do meu pai, que pediu o soro de fora e depois repôs a eles. Mas o único problema é que a minha cura foi um momento de quase que eu morri. O remédio que me salvava é o remédio que eu era alérgico. Então eu tive um choque anafilático gravíssimo, em que os médicos falaram que tentaram me reanimar não sei por quantas horas. Não disseram que eu cheguei a morrer ao coração parar, mas que jogaram adrenalina, corticoide, ficaram naquele tratamento de vai, não vai, até que em determinado ponto que meu corpo estabiliza do choque anafilático, eles decidem continuar em uma Dose, maior né? diluição o soro, né? Então, e mesmo após de administrar esse soro, tem até no. Já até trago, né, o laudo. Assim, eu tenho um livro desse tamanho que me fala o meu prontuário que foi feito comigo no decorrer daquela semana. E. Tá bom, né? Você, Vamos. é, Tem que eu, fazer algumas perguntinhas também. Bom, mas eu já entendi a sua história. então, assim, eu quase morri, doutor. Eu tive que reaprender a andar, sabe? Eu não conseguia tomar banho sozinho. Então, É, assim, seu pai te se tem falou. alguém que pode entender a gravidade da ação, do que tomou, o que eu digo em fato de pegar o animal e eu sofrer um acidente, essa pessoa, quem sabe, eu sei. Em momento algum, eu tive essa visão de um animal terrível, um animal ruim, justamente porque eu acho que essa paixão que está dentro de mim é algo que eu tenho que alimentar, mesmo que o mundo inteiro à minha volta diga que não, que eu sou errado, que eu sou isso, aquilo, é uma coisa latente dentro de mim. Então, eu queria passar essas informações, essa vivência para vocês, porque, como o senhor falou, nós não somos máquinas, a gente ficou se vendo toda hora em computador, e eu sou um ser humano também, um ser humano que sofreu com tudo isso que aconteceu e que, enfim, Sim, não, eu entendi a sua história, né? Entendi. é Deixa o isso. senhor falar bastante, que é para o senhor se expor, né? Mas eu teria algumas perguntinhas a lhe fazer. Aí o senhor responde se quiser, aquele que nós já combinamos, né? A primeira delas é o seguinte: parte de maus tratos, né? O senhor pretendia ficar com essas cobras quanto tempo naquela situação? Ou o senhor iria construir como é que se fala? Aviário? Não, tem um nome próprio para colocar, que elas tenham Ó, algum movimento, tem um enriquecimento ambiental, ou elas vão ficar indefinidamente lá naquelas casas? não, eu fazia enriquecimento animal nos animais. Você pode até perguntar isso pro Gabriel, se a gente saía no mato para catar tronco. Se a gente saía em nossas saídas, assim, qualquer oportunidade, né? Pegava um tronco, um substrato, alguma coisa realmente para você trazer esse. Mas era dentro da caixa? Elas tinham como Não, acesso? as caixas elas são para transporte, tá? A maioria dos meus animais elas viviam em terrários, mas as caixas elas são também um ambiente adequado, tá? Para a criação de serpentes. Quando você se pergunta o que que, que a cobra precisa no recinto,
Ela basicamente precisa do local onde ela consegue ficar esticada, ter acesso à água e uma toca que ela se sinta segura. Né? Se eu pegar uma cobra, sei lá, de 15 centímetros e colocar no terrário do tamanho dessa mesa, por exemplo, estudos indicam que isso é uma suscetibilidade ao estresse, porque o animal se sente acuado, ele sente que não tem um local seguro, e aquilo ali favorece o estresse, aí aquela velha cascata, estresse, aí ele fica, tem um sistema imune depreciado, fica mais adepto a ter doenças, infecções ou qualquer outro problema que possa vir a ocorrer. Mas sim, meus animais tinham um enriquecimento ambiental e manejo sanitário constante. Eles ficavam lá naquelas caixas, depois eles iam para onde? Iam para alguma chácara, iam para aquele áreas que foram localizados depois? Não, os meus animais, eu deixava eles na casa da Júlia, né? Teve um período que eu deixei eles todos lá, mas antes disso, eu costumava deixar eles espalhados na casa de amigos conhecidos, Tá, entendi, né? entendi. Quando ele estava lá Então, naquela vez é porque era para transporte, para tratamento, para manejo. Aí colocava na caixa. agora, Mas quando não assim, estava nessa situação, eles ficavam livres na medida do o possível, né? meu intuito não era. Eu comecei a ter muitos animais e eu ficava pensando, quando eu me formar, o que que eu vou fazer com esses animais que estão comigo, né? Eu não vou entregar para setas. Meu Deus, setas era o terror para mim. Então, assim, o meu plano seria entregar para uma pessoa que teria o mesmo cuidado que eu. Não é à toa que essa história toda se desdobrou dessa forma, pelo Gabriel, que é meu amigo, uma pessoa Não, mas se defenda especificamente, que né? Eu quero que você reconhecia, se mas assim, eu defenda digo que era uma especificamente. pessoa que eu confiava. Eu não ia deixar meus bichos qualquer É, pessoa, Vossa o Excelência. senhor precisa se defender também especificamente, né? Eu Não não pode só deixaria qualquer pessoa, aqueles ficar bichos. falando, né? Tudo bem, Então, a gente ouve, mas eu queria que você se defendesse especificamente. não, A eu não tinha recomendação o intuito. específica é que dentro da caixa, permanentemente seriam maus tratos. A senhor já me respondeu que eles ficavam espalhados. Só ficavam nas caixas quando era para manejo, tratamento, manejo, higiene, né? E normalmente eles ficavam num lugar apropriado com enriquecimento ambiental. Sim, Essa é a sua resposta, né? sim, senhor. Exatamente. Então, por último, a participação dos outros integrantes, porque aqui o senhor está respondendo, né, por formação de quadrilha também, que é o artigo 288. Ok. Tem que ser 3 pessoas ou mais. Então, no caso, foi caracterizado, né, na denúncia, porque tem o senhor, a sua genitora e o Gabriel, pelo menos, né? Então seriam já 3 aqui. O que eles sabiam dessas cobras? Qual era a função deles nessa criação aí? Nenhuma. A função, a responsabilidade toda daqueles animais eram minhas, de mais ninguém. O que acontecia é que eu não sou super-homem, então para determinados manejos eu preciso de ajuda. E o Gabriel era essa minha ajuda, era o meu amigo. Era amigo que eu confiava. Entendeu? Imagina se eu quero mexer numa naja, um animal peçonhento. Eu preciso de alguém que saiba conter aquele animal. E quem era essa pessoa que eu confiava? O Gabriel. Então, por isso que eu acredito que ele que pegou e fez, né, tentou retirar os animais, porque ficava implícita na nossa amizade ali de que minha pessoa que poderia me ajudar em qualquer circunstância acerca dos animais seriam eles, mas os animais eram todos meus. Aquele sonho era meu, era responsabilidade minha. Quem tinha que comprar comida, quem tinha que limpar jornal, quem tinha que fazer tudo, era eu. Quem quis ter, fui eu. Então, tudo bem, satisfeito. Se você defendeu de todas as imputações, né? Eu vou passar então ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. As serpentes eram alimentadas com qual frequência lá no seu quarto? Depende. Só adendo, não. Todas as serpentes, você diz, ou alguma específica? Geral. No Eu geral, vi que você disse que a no ninja tem um geral, metabolismo diferenciado, mas as eu creio que as serpentes elas outras. comem uma vez por semana, 7 a 10 dias. Isso vai variar do tamanho do indivíduo, da espécie e, e da idade, né? Mas geralmente de 7 a 10 dias é alimentação semanal. Tá. Na sua viagem para a Bahia, que tem o documento ID 710-934-60, consta nos autos do audiovisual e nas mensagens da senhora Rose que ela estaria cuidando dos ovos de reprodução das serpentes. Aí tem todos os IDs aqui. Com qual frequência a senhora Rose limpava e cuidava desses animais nessas suas viagens? Totalmente esporádico. O que acontece? Não era só em viagens, mas esse caso desses ovos foi de uma serpente que eu comprei, né? Uma dita como enferma, como doente. E aí, para minha surpresa, depois de um mês que eu estava com ela, ela soltou esses ovos, né? De maneira assim,
foi surpresa para mim, porque eu não juntei aqueles animais. Falei, cara, vamos reproduzir. Não, ele apareceu. Então eu não estava em casa e a minha mãe ela sempre me apoiou no que quer que eu fosse fazer referente à medicina veterinária. Tanto é que eu tinha um fluxo muito de giro de animais ali dentro de casa que eu falava que era de tratamento, porque realmente tinha alguns que eram. Eu já cheguei a levar animais dos CETAS, né, que eles faziam uma autorização, por exemplo, um animal filhote. Final de semana não tem ninguém para cuidar dele. Chegar segunda-feira, o bicho vai estar morto de hipoglicemia. Então, o que que eles fazem? Ah, quem é o estagiário que quer levar animal e cuidar? Ah, eu quero. Então, eu levava para ser referente a animal, né? Assim, pelo laço com a veterinária. Você viajou para São Paulo alguma vez para aquisição ou venda de serpente? Falo para comprar algumas serpentes. Qual foi o motivo que fez você levar, em 2020, parte dessas serpentes para o apartamento da senhora Júlia Vieira Herter? Eu diria que uma intuição. Pode precisar quantas e quais serpentes você já adquiriu e vendeu? Pois no interrogatório na delegacia você relatou que só tinha 19 serpentes. Então, eu não aleguei que tinha só 19, não. Eu falei para ele que tinha as 23. As serpentes que não são parte minha dessa acusação é a víbora de Vogel, jararacuçu, que eu nunca peguei na minha vida, e... Qual é a outra que tem? Que eu me recordo são essas duas, que não eram minhas. Essas cobras foram entregues voluntariamente no zoológico. Então, até hoje eu não entendo por que que isso aqui está como se fosse para mim. Entendi. Né? Os meus animais, eles foram pegos no Aras. O delegado me perguntou e eu falei, delegado, são todas minhas. As que estavam no Aras, as que estavam na casa da Júlia. Agora, as que foram entregues voluntariamente, eu nunca nem vi. Certo. Sobre a Naja, o senhor adquiriu a Naja em qual mês de 2020, você se recorda? Eu acho que foi março, abril, Tá. E não tinha muito tempo não. no diálogo com o senhor Eduardo, que eu acho que é o seu pai, houve uma indagação se seriam para reprodução, quanto custaria, e ao final, tem aqui a reprodução, a foto do diálogo, acho que foi por WhatsApp, que se aparecesse alguém vendendo por 7 mil, era para vender. Então, o senhor confirma isso? O senhor não confirma? Não, o que que acontece? Eu comprei a Naja, tá? A Naja ela era anunciada no valor de R$ 6.000. Só que ela não veio por 6.000. Porque ninguém tem... Muito, assim, muito pouco provável a pessoa que tem 6.000, que vai gastar no animal, que tem risco, a pessoa tem filho, tem mulher, etc. Então, eu paguei em torno, eu lembro, acho que era 2.000, de R$ 2.000 a R$ 3.000 nela, tá? E meu intuito era esse bicho morrer comigo. Ele alcançar a senilidade é morrer comigo de velho. Entende? Mas eu mostrei para meu pai, porque eu fiquei eufórico, né? Eu me sentia realmente privilegiado por ter um animal daquele ao meu domínio, né? Eu pegava aquele animal e ficava, não sei explicar, mas não era medo, não era um ego, não, eu me sentia privilegiado de estar naquele contato. E eu compartilhei com meu pai. E o meu pai falou: "Ô, uma naja, fica com esse bicho não." Eu falei que não vou ficar com esse bicho, né? Eu vou ficar assim, teimoso. Então, o intuito do meu pai, que ele me falou, não seria de venda, né? Ele pô, se livra, se desfaz disso aí, porque é perigoso, né? Acho que o meu pai ele tinha mais noção do que era aquele animal. Meu pai também ele sempre foi muito curioso com fauna, e essas questões, né? E o senhor pretendia fazer a Naja reproduzir? Não, se eu pretendesse, eu tinha um macho de Naja também. Tá. A senhora Rose costumava ver o senhor manuseando as serpentes? Eu pergunto isso porque nos autos consta uma imagem que no canto superior do direito, no espelho, ela aparece a imagem dela e o senhor manuseando. Então, ela costumava Eu ver o sei senhor qual é essa imagem. Não é que minha mãe costumava me ver manipulando serpentes. A minha mãe me costumava ver manipulando qualquer tipo de animal e a narrativa que eu jogava para ela, isso é tratamento, isso é aquilo e tal. Né? Agora eu vou te falar, se eu te mostro uma naja para você aqui agora, muito dificilmente você vai reconhecer ela. Porque a gente reconhece a naja quando ela abre o capelo. Mas quando ela está com ela fechada, você acha que é uma cobra comum, Eu já entende? vi. Então, a minha mãe, essa foto até se você analisar ela, ela tá abrindo a porta e ela faz uma cara de susto, tipo, ai, você mexendo com cobra, entendeu? Agora, o que minha mãe sabia e via,
se restringe a isso. Sim. Na imagem ID 71093447, ao seu lado, dá para a gente verificar que tem uma serpente verde. Você saberia dizer se ela é uma periquitamboia ou uma víbora verde de Vogel? Olha, eu não tive acesso a essa imagem, eu não vi, mas víbora verde de Vogel, não. Uma periquitamboia ela é muito diferente de uma víbora verde de Vogel. Apesar de elas terem umas cores vibrantes parecidas, a morfologia de cada animal é completamente diferente um do outro. Agora, são as últimas perguntas. O senhor entende que é adequado deixar serpentes em caixas por longos períodos e no local fora da natureza, fora do habitat dela? Olha, eu diria que não importa o que eu entendo. Eu pego como exemplo institutos que eu quero trabalhar, onde eu quero aprender o que os profissionais da área falam sobre. Se você for conversar com doutorandos, etc., do Butantan, eles mostram os animais todos ele ficando em caixa. Mas porque ali eles têm um cuido, sei lá, né? Como é que vai fazer terrário para todos os animais? Eu entendo que se você pretende que o animal manifeste melhor seus comportamentos, etc., você vai agregando, né, enriquecimento ambiental, etc. Mas depende, na realidade, essa conversa é muito relativa, porque depende do animal, depende do tamanho da caixa, depende de qual modelo de caixa. Inclusive, eu tive acesso a um livro muito curioso, né, do Roberto Cabral, o agente do IBAMA que falou de mim aqui. E no livro dele está lá escrito que o recipiente mais adequado para serpentes são caixas organizadoras top stock com trancas. Coincidentemente, todas as caixas às quais minhas serpentes foram encontradas eram desse modelo, nessas conformação. Quantas vezes você chegou a levar a serpente para a faculdade do Gama, a Uniceplac? Qual serpente? Serpentes. Olha, eu me recordo de ter levado uma vez serpente para o Uniceplac e foi a Epicatris, que é a jiboia achipada, a arco-íris da Amazônia. E você tinha autorização para transporte dessa serpente que você levou? GTA? Eu tinha todos os documentos que foram apreendidos com ela, né? Então você podia transportar a serpente, estava autorizado. Podia. Consta nos autos que você vendeu uma serpente para Luísio dos Reis Borba. Quanto você cobrou? Você se lembra pela venda? Eu revendo essas imagens, eu vejo que ele falou que foi 500, 550 reais. E era notório que você vendia, porque tem uma das testemunhas, a senhora Shelley, eu não lembro o ID, mas pode ser visto aqui, que ela chegou a lhe perguntar, acho que sobre um gecko leopardo, Sim. e aí acho que comprou alguma alimentação, alguma coisa, mas não chegou a comprar o animal. E salvo se a minha memória estiver me traindo, ela falou algo de que todo mundo sabia, ou que era notório que o senhor venderia animais. Olha, se a senhora analisar a oitiva da Shelley, ela vai falar que nunca soube que eu vendia qualquer tipo de animal, que eu era traficante, nem nada disso, inclusive em juízo. Ela não disse que ela viu diretamente, que as pessoas sabiam. Que pessoas? Não especificou. É. Então tá. E a última pergunta, eu até entendo essa sua paixão, o senhor me parece um jovem inteligente, curioso, que é muito importante para que nós nos tornemos bons profissionais, a gente tem que ter paixão pelo que faz, tem que ter curiosidade, tem que ter esforço, né? Trabalho duro. Mas o senhor acha que o ideal para um animal que a gente admira tanto, ama tanto, é estar fora do ambiente natural dele e estar em caixas? Isso é uma pergunta muito boa. Depois do meu acidente, eu tive a oportunidade de ir ao Pará, no Centro Herpetológico da Amazônia, ao qual quem é dono lá é o Breno e a Milena, são dois biólogos, e eles mantêm em cativeiro diversas serpentes. Eles trabalham com a extração de peçonha da Bothrops jararaca, é uma jararaca endêmica da região amazônica. E conhecendo toda a chácara, como eles tratavam, né, o manejo, eu tive um insight pessoal, que antes, quando eu tinha essas cobras, elas não tinham um objetivo a não ser me servir, entendeu? Os objetivos que eu falei aqui foi o que? Para me dar aprendizado, que eu vou ver o comportamento dela e tal, mas ali não tinha uma função social, você pode dizer assim. E quando eu fui no Breno, eu vi toda aquela estrutura dele, os animais fantásticos, ele tinha tudo que você imaginar, era uma Disney para mim aquilo ali. Surucucu, todas as espécies de sucuri do Brasil, inclusive uma terceira, que é pouco conhecida, variações dessas espécies. E
periquitambóias, que são animais que eu sou fascinado, ele tinha muitas também. Então, eu pude ter acesso ao que seria uma criação legal de serpentes e com uma tal função social. E teve uma coisa que mudou muito a minha visão quando eu estava conversando com o Breno. Eu passei 15 dias no Pará, lá com ele, no município de Benevides. E aí ele parou para mim, depois do dia de fim de serviço, que ele falou, olha, cara, tá vendo esses dedos aqui, essas mãos? Elas são responsáveis por salvar vidas. Aí eu me indaguei, ele me falou que aquele veneno que ele extraía, que ele vendia para um intermediador, etc., era o veneno que seria usado para cirurgias cerebrais na Ásia, em Europa. Então, assim, aquilo ali me deu essa luz de, poxa, eu fiquei muito triste de ter perdido todos os meus animais. Tá? Eu lembro que eu estava no hospital, eu vi na televisão, aquilo doeu muito no meu coração. Mas depois eu senti um conforto de que, assim, se for para eu criar e estar perto desses bichos, que seja com algum objetivo, com um propósito que não seja meramente para mim, porque se for para servir só ali porque eu gosto, porque eu acho legal, eu não vejo mais sentido, tá? Respondendo a sua pergunta. Muito obrigada. Obrigado. Defesa? Pedro, apenas para deixar claro, a denúncia aqui também fala que o senhor Clóvis Eduardo Conde e a senhora Rosimeire, eles eram coniventes e que eles agiam de forma associada para manter, financiar essa criação dos animais. Você pode me explicar melhor essa situação, especificamente também sobre se eles tinham conhecimento de quais animais você tinha, enfim. Como eu falei, a minha mãe ela tinha conhecimento de alguns que eu levava lá em casa, porque eram animais para eu tratar, né? E minha mãe ela sempre me apoiou nesse sonho de menino. Então, nessas limitações, sim. Acerca do Eduardo, eu nunca tive uma relação boa com o meu padrasto. Tá? Nós sempre tivemos embate, ele sempre foi um cara muito estúpido, às vezes, grosso, né? Do jeitão militar, pai militar. Então, nós tivemos muito embate durante a minha infância e adolescência. Então, isso naturalmente me fez me fechar. Então, eu não tinha relações com o Eduardo, eu não tinha explicações, eu não tinha contato com ele, né? Então, ele não sabia. A porta do seu quarto ficava fechada? A porta do meu quarto sempre ficava fechada, trancada, então ninguém tinha acesso. Fora o não contato com o Eduardo, era assim, ele no mundo dele, eu no meu. E a minha mãe eventualmente estava comigo. Quem era responsável pela alimentação? O alimento das serpentes ficava onde? Eu era responsável pelos alimentos, né? Tinha vezes que eu levava animais vivos, por os animais peçonhentos, eles não comiam abatido, né? Existe esse detalhe nessa criação, mas geralmente eu dava abatido por um cuidado com o rato, que sofria muito com a cobra, e porque ele também podia machucar, né, a cobra com os dentes, enfim. No dia do acidente em diante, você já escreveu bastante, mas quanto tempo você ficou internado no hospital? Eu fiquei 6 dias na UTI e um dia depois só para ser liberado. Subi no quarto e logo saí de manhã ainda. Alguma vez o senhor Eduardo viu algum animal lá além da... Ele chegou a ver alguma vez a jiboia? Alguma vez ele viu algum outro animal? Ele nunca viu e eu fazia questão de esconder isso dele, tá? Porque pelo histórico que a gente tinha de relação e desse atrito todo, a partir do momento que ele visse eu fazendo uma coisa um pouquinho errada, eu seria escrachado, né? Desculpa o termo. E assim, nossas relações elas não continuam das mais boas, né? Eu, inclusive, saí de casa justamente porque ele tem essa visão muito rigorosa com a vida, muito rude, muito. Era muita pressão em cima de mim. Então, eu não compartilhava dos meus sonhos, se posso dizer assim, das minhas vocações com o Edu, não sentia necessidade.
Você pode dizer um pouco sobre as repercussões desse processo para você, no sentido pessoal, as consequências que você enfrentou pessoalmente na faculdade? É, isso aí existe sempre, tá? É uma coisa que eu assumo hoje como minha cruz, que eu devo carregar. E levo também que ninguém recebe uma cruz pesada que você não possa carregar, mas não é fácil, não é uma coisa prazerosa, né? As pessoas me olham torto, pessoas que realmente acham que eu sou um traficante internacional. Eu já fui parado nas ruas muitas vezes, mas eu vejo isso como algo benéfico no fim das contas, porque as pessoas já vêm com duas facas na mão para me pegar e assim que ficam 5 minutos conversando comigo, já já podem ter suas próprias conclusões de que eu não sou esse monstro que criaram. Obrigado. Doutora Juliana Malafaia, defesa do réu Gabriel. Pedro, tudo bom? Só queria saber o seguinte, o Rafael, seu irmão, ele sabia da existência das cobras? Fala no microfone, tá? Meu irmão não sabia também. Meu irmão é uma pessoa muito fechada, né? Só isso, doutor. Então, interrogatório encerrado.